Dando sequência, pessoal, da nossa turma de estudo dirigido de falência e recuperações de empresa. Lei de falências. Quem poderá sofrer falência? Já disse no primeiro vídeo que sofre falência é empresário e sociedade empresária, tá? Mas é bem importante a gente analisar algumas outras situações. O artigo 2º da Lei 11.101, ele estabelece algumas outras situações, tá? Em que eu não vou aplicar esta lei falimentar. Portanto, a falência eu aplico para empresários e sociedades empresárias. Entretanto, existem outras sociedades empresárias que não sofrem falência. Podemos dizer assim, ó, banco. Banco ele passa por um processo de liquidação, diferente do processo falimentar. O banco, a instituição financeira, até pode vir a sofrer falência, mas é depois de ocorrer uma liquidação das suas cotas, todo um processo definido na lei específica das instituições financeiras. Tá? Sociedades seguradoras também não sofrem falência. Sofre sim uma intervenção da SUSEP, tá? Que não é das penitenciárias, é outra SUSEP. Então, existem inúmeras instituições que não sofrem falência, o artigo 2º vai nos trazer. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa pública não sofre falência. Correios. Correios constitui uma empresa pública. Tá? Os Correios não sofrerão falência. Tá? Outro caso, sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista também não sofre falência. Muitos bancos são sociedades de economia mista. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, por exemplo, a CE. CE é de sociedade de economia mista. E sendo uma sociedade de economia mista, não sofre falência. Por que a sociedade de economia mista não sofre falência? Porque há um aporte de recursos do Estado. Tá? É uma união, um amálgama, uma fusão entre atividade estatal e atividade privada. E por ser uma atividade estatal amalgamada, misturada, tá? Imiscuída com uma atividade privada, ela não sofre falência. Tá? E a empresa pública é a mesma lógica, ela não sofre falência porque é empresa pública, ok? Bom, aí seguem outras sociedades empresárias que não sofrem falência. Instituição financeira pública ou privada. A banco privado não sofre falência. Cooperativa de crédito. Consórcio, entidades de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, Unimed não sofre falência, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, tá? E ainda outras instituições que estão equiparadas a estas, tá? Também não vão sofrer falência. Então essa é a primeira linha, eu não aplico a legislação falimentar para estas hipóteses do artigo 2º. Por mais que no artigo 2º nós tenhamos sociedades empresárias, elas não vão sofrer o processo falimentar. Elas não podem figurar como réis num processo falimentar. Ok? Além disso, nós temos outras situações, outras pessoas jurídicas que não sofrem falências e é importante a gente definir. Tá? Bom, sociedade simples. Então, superado esse ponto do artigo 2º, quem também não sofre falência? Sociedade simples, aquelas sociedades definidas com caráter intelectual, científico, artístico, tá? Definidos no Código Civil, lá no 966, parágrafo 1º, parágrafo único. Tá? Lá nós temos aqueles casos de sociedades. Quem não é empresário? Então, sociedade simples não é empresário. Bom, tá difícil de saber quem é a sociedade simples. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados é sociedade simples por natureza, por força legal. Nenhuma sociedade de advogados com registro na OAB, e a sociedade de advogados ela é registrada na OAB, ela não é no registro civil das pessoas jurídicas, ela é na OAB. Nenhuma sociedade de advogados vai sofrer o processo falimentar. Ah, por quê? Porque advogado, enquanto advogado, não é empresário, ele é advogado. Tá? Não é uma atividade mercantil. Portanto, sociedades simples, sociedades de advogados, por exemplo, sociedades de psicólogos, que
encaminhe os seus registros para o registro civil das pessoas jurídicas, tá? Ou seja, aquela sociedade de psicólogos que não encaminha os seus atos constitutivos, o seu contrato social para a junta comercial, tá? E manda para o registro civil das pessoas jurídicas, ele não vai sofrer falência. Se uma sociedade de psicólogos manda o seu contrato social para a junta comercial, tá? Para o registro mercantil, aí ele sofre falência. Se ele manda para o registro civil das sociedades, registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. Portanto, é importante verificar estas atividades mais intelectuais, qual é o cartório que está registrado. Se está registrado na junta comercial, registro público de empresas mercantis, sofre falência. Se está registrado no registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. É muito importante saber fazer essa distinção, tá? Por exemplo, sociedades de médicos. Médicos podem se unir em sociedade. Se eles encaminharem o seu contrato social, os seus atos constitutivos para a junta comercial, sofre falência. Se mandar para o registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. Isto é importante, porque todas essas atividades intelectuais podem escolher o seu cartório. O advogado não. O advogado é só na OAB. Tá? Então não existe advogado enquanto advogado empresário. Não. Advogado é atividade eminentemente intelectual. Portanto, as sociedades simples não sofrem falência, não podem ser réis num processo falimentar. Ponto. Outra situação. Associações. Associações não podem sofrer falência. Por quê? Porque a associação é a união de pessoas para fins não econômicos, conforme está no Código Civil. Então, uma associação não sofre falência. A SENEC é uma associação, não sofre falência. A UBRA, que passou por uma crise homérica, não sofreu falência. Por quê? Porque é uma associação. E aí o procedimento é diferente, pode passar por um processo de liquidação, pode passar até por alguns processos de intervenção, mas não sofre o processo falimentar.